Olá, mais um Saber Direito Debate começando e hoje eu vou conversar com o advogado Maurício Silveira. Ele é especialista em Direito do Seguro, professor de pós-graduação na área de contratos e direito securitário. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Maurício. Muito obrigado, Mariana. Eu queria começar conversando a respeito de um tema que é, lógico, seguro, mas há essa gama de diversidade que tem se tornado seguro. Seguro para bicicleta, para iPhone, para computador. Como é que é isso? Virou uma indústria? E tem muito ainda para crescer. O seguro hoje representa, no Brasil, tem uma importância muito grande econômica e ainda tem um espaço muito grande de crescimento. E tudo que é possível de valorar, em princípio, pode ser objeto de garantia securitária. No Brasil ainda não tem uma cultura tão extensa sobre o seguro, mas em muitos países é exatamente isso que você mencionou. Há uma extensão de coberturas muito grande, tudo que é possível de você perder, você pode garantir através do seguro. Do seguro. E existe aqui no Brasil, falando um pouquinho daqui, uma relação entre a essa seguradora e o contratado, uma relação de respeito, porque a gente ouve muita reclamação, né? Contratei o seguro não me socorreu quando eu precisei, principalmente em carro, né? Estrada, viagem. Como é que funciona? Infelizmente, não. De fato, se você for olhar, as seguradoras estão na lista e nos rankings dos primeiros demandados, porque há muitas ações de segurados contra as seguradoras e, inclusive, uma das questões que nós colocamos até nas aulas aqui no Saber Direito foi essa questão da necessidade de uma lei de seguros, que o Brasil não tem, uma lei do contrato de seguro, e isso faz com que você não tenha a regulamentação necessária para que o próprio segurado possa compreender exatamente os seus direitos, saber o que ele pode ou não reclamar. Então, há uma necessidade muito grande de nós termos no Brasil uma lei que regule de um modo mais claro, direto, o contrato de seguro. Hoje em dia, quem atua nessa área usa o Código de Defesa do Consumidor, por ser um serviço contratado? Também. Existe no Código Civil uma parte específica sobre o contrato de seguro, mas muito curta, apenas com questões gerais. E aí o que acaba acontecendo é que a regulamentação vem através de normas administrativas. Existe, então, a Superintendência de Seguros Privados, que é a responsável, um órgão governamental, que é responsável pela edição de normas administrativas. Agora, acontece que você acaba tendo um cenário de muitas normas, sem uma lógica até entre elas, que são feitas ao prazer de um determinado momento. Então, acontece alguma determinada situação, cria-se uma norma que, passado um tempo, já não tem lógica mais com aquele sistema. Daí a necessidade, que eu entendo, de nós termos uma lei do contrato de seguro que traga para uma única norma, como existe mundo afora, traga para uma única norma toda a regulamentação importante sobre o contrato de seguro e que permita tanto ao segurador quanto ao segurado previamente saber quais são as regras que vão ditar essa relação. Hoje existem muitos conflitos, as seguradoras são demandadas a todo momento e há uma sensação natural nas pessoas de insegurança em relação ao contrato de seguro. Quais são os litígios mais comuns hoje em dia? Existe um que é muito comum, que é o relacionado ao DPVAT. O DPVAT é o seguro obrigatório para veículos. Que a gente paga todo ano. Que paga todos os anos, exatamente. Em relação ao DPVAT, por exemplo, é um seguro que, no Brasil, diferente de outros países como a Argentina, por exemplo, o valor das indenizações é pequeno e isso acontece muito porque tem diversos intermediários no recebimento do valor. Então, aquele valor que você paga não vai diretamente para o fundo de onde vão sair as indenizações. Ele vai se perdendo aí pelo meio do caminho. E uma das questões importantes de se pensar no Brasil é a questão do DPVAT, porque, inclusive, ele independe de responsabilidade, da discussão sobre responsabilidade em um acidente de automóvel. Acontecendo um acidente, a vítima terá o direito ao recebimento do seguro. Agora, o valor, quanto vai se pagar, isso é, por exemplo, objeto de milhares de ações. Outras questões são justamente
aquelas decorrentes de interpretações do contrato. Os contratos de seguro normalmente são muito difíceis de se compreender. Eles são escritos de um modo difícil. O segurado, ao ler o contrato, não tem as informações necessárias e isso acaba gerando uma quantidade que nós entendemos até desnecessária de ações, de discussões, de demandas que precisariam reduzir com a regulamentação, como eu mencionava agora há pouco. Perfeito. Agora, só em relação ao DPVAT, voltando um pouquinho, para quem está em casa entender, um exemplo prático. Eu tenho meu carro, sofro um acidente, não pago um seguro à parte, mas pago o DPVAT todos os anos. O que eu tenho direito? O que esse DPVAT me assegura? Todas as pessoas que sofrerem danos a elas num acidente, elas têm o direito ao recebimento do DPVAT. Não só o motorista ou aquele que está no veículo, uma pessoa que sofre um atropelamento. Então, há uma gama grande de garantias no seguro DPVAT, mas como eu mencionei, se comparado a muitos países que têm seguros semelhantes, os valores das indenizações no Brasil são bastante reduzidos. Perfeito. Professor, então uma última questão antes da gente ir para o intervalo. Você falou sobre lei específica. Existe algum projeto de lei tramitando já na Câmara ou no Senado? Como é que está essa situação hoje? Sim, desde 2004 corre um projeto de lei do contrato de seguro que veio sofrendo mudanças, inclusive de número, mas em linhas gerais, desde 2004 existe um projeto na Câmara dos Deputados e hoje há um projeto em fase já adiantada de discussão na Câmara e outro no Senado. Então eles devem num momento se encontrar e vamos ter então, nós assim esperamos, uma lei do contrato de seguro no Brasil, que será a primeira lei do contrato de seguro, porque nós não temos. Professor, a gente faz uma rápida pausa no nosso bate-papo. No próximo bloco tem mais informação para você. Não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje a gente está falando sobre seguros, a relação das seguradoras com os segurados, o que o ordenamento jurídico diz sobre o tema, e o professor que esclarece todas essas dúvidas é o Maurício Silveira. Bom, voltando então a falar sobre o assunto, Maurício, a gente estava falando sobre os seguros internacionais, né? Como é que funciona os contratos? Tem muita diferença entre os contratos dos seguros brasileiros para os de outros países? Sim, os contratos têm suas particularidades em cada país. O Brasil, dos países com alguma expressão em seguro, é o único que não tem a sua lei de seguros, a sua lei do contrato de seguro. Então, mesmo aqui na América Latina, ou Europa, ou Ásia, os países possuem as suas leis de contrato de seguro, que é algo, como eu mencionava no bloco anterior, nós temos uma falta muito grande. Mas existe uma particularidade do contrato de seguro que é interessante. Uma seguradora, ela não garante sozinha os riscos do contrato. O que acontece? Ela tem limites de garantia que são estabelecidos pelo poder público. Então, ela garante até um determinado limite e, a partir daí, ela precisa ter, ela própria, uma seguradora que garanta os seus riscos. E ela, então, transfere esses riscos para essa seguradora, essa relação se chama resseguro, e por sua vez, esta outra seguradora que recebeu esse risco fica com uma parte e passa para outra. De modo que, quando você vai observar, um seguro feito aqui no Brasil, muitas vezes é garantido por companhias seguradoras do mundo inteiro. Daí, inclusive, nós mencionamos isso nas aulas, daí a possibilidade que você tem de ter sinistros, né, acidentes com danos enormes, muitas vezes acidentes de plataformas de petróleo, muitas vezes acidentes muito grandes, e que todos são indenizados, e você não vê quebras de seguradora, você não vê situações de dificuldade econômica de seguradora. Isso por esse mecanismo que a gente chama de pulverização do risco, que é a seguradora ficar com um pedaço do risco e transmitir o restante para outras seguradoras. E isso acontece, via de regra, em âmbito internacional. Eu vou transmitir para seguradoras mundo afora.
Então, no final das contas, como eu mencionei, você muitas vezes tem uma indenização que é paga por uma seguradora e você sequer tem conhecimento de que o valor que ela está te pagando no final das contas vem de todos os lugares do mundo e você recebe de uma única seguradora. Que interessante isso. Esse é um mecanismo do seguro. Bacana. Agora, qual que é a relação, então, entre o seguro e a responsabilidade civil? Isso é uma questão interessante, porque no passado, com uma sociedade ainda mais primitiva e as relações mais simples, vamos dizer assim, você tinha o Instituto da Responsabilidade Civil como algo que respondia à sociedade, uma necessidade que ela tem de atender a vítima quando acontece um acidente. Então, a responsabilidade civil, ela tinha como foco a identificação do responsável. Aliás, no início era até do culpado, que era a responsabilidade subjetiva. Então, acontecia um acidente, tinha uma determinada situação, o Instituto da Responsabilidade Civil te possibilitava identificar quem era o culpado. E isso era algo simples. Conforme a sociedade vai se tornando mais complexa, é cada vez mais difícil você identificar, através do Instituto da Responsabilidade Civil, primeiro, o próprio responsável. Porque muitas vezes você está usando uma coisa simples, um veículo, ou um celular, ou as coisas do cotidiano, e que envolvem, no final das contas, fornecedores de produtos de diversas partes do mundo. Então você tem um celular que tem um problema, por exemplo, num chip que foi feito em Taiwan. Não faz sentido você ter que ir a Taiwan para procurar quem foi que fez aquele pequeno chip e que muitas vezes não terá nem patrimônio para responder. Então, cria-se no curso da história aí o que se chama de responsabilidade objetiva. Então, vamos supor, no Brasil, as relações de consumo são regidas pela lógica da responsabilidade objetiva. Então, o que acontece? Acontece um acidente, por exemplo, no uso do seu celular, como eu mencionava, você não precisa saber quem é o culpado. Se você adquiriu aquele celular de uma empresa, ela responde independente de culpa, e aí é ela quem vai atrás de saber qual foi o problema que deu, quem é o responsável ou não por aquilo. Só que existe um problema. O nosso direito vai tendo essa característica de ter cada vez mais situações de responsabilidade objetiva, como eu mencionei, só que muitas vezes, como hoje, uma característica também da sociedade moderna. Um único evento pode atingir inúmeras pessoas, os interesses de inúmeras pessoas. Então imagine, por exemplo, a queda de uma aeronave. A quantidade de pessoas envolvidas e o tamanho dos danos provocados. Então o que você pode ter é a facilidade de identificação do responsável, mas ele não tem patrimônio. E aí como é que resolve? E aí como resolve? É aí que entra o seguro. Porque o seguro possibilita, através desse mecanismo que eu te disse, da pulverização dos riscos, que mesmo empresas que estejam sujeitas a situações de riscos elevados, seja para garantia do seu próprio patrimônio, seja para garantia de danos que elas venham produzir em terceiros, ela tem a possibilidade de contratar um seguro e evitar que uma empresa, por exemplo, venha a quebrar por causa de um acidente, à medida que ela tem o seguro. Mas tem um detalhe importante. Se a seguradora garantisse o interesse do segurado sozinha, um grande acidente não quebrava o segurado, quebrava a seguradora. Não é isso que a sociedade quer. Então, como o seguro é estruturado em torno dessa lógica da pulverização dos riscos, as indenizações são pagas a todos os atingidos e não há quebra de empresa alguma, porque nesse sistema de pulverização de riscos, você tem a possibilidade de colher o valor da indenização de várias seguradoras diferentes. Exatamente. E se chega ao pagamento de indenizações, um exemplo simples, mas que mostra bastante isso, um acidente como o do World Trade Center. Foram bilhões e bilhões que se perderam na queda de 2 prédios onde estavam as maiores empresas do mundo. As indenizações foram pagas e você não ouve falar da quebra de seguradora ou de resseguradora. Verdade. Justamente por esse mecanismo a que eu me referi de pulverização de riscos. Agora, falando em fenômenos naturais, né, que a gente vê muito no Brasil, alagamento, árvore caindo em cima de carro. Nesse caso,
quem que é o responsável? Em situações como essa, embora não se tenha imediatamente o responsável, porque pode acontecer de se identificar o próprio poder público não tendo adotado determinadas providências e ser, no final das contas, o responsável. Mas o seguro, por exemplo, atende muito a essas situações. Então, se eu tenho um seguro do meu carro, o carro está ali parado e cai uma árvore sobre o carro ou acontece um alagamento, o seguro garante. Se bem que é importante, acho que é sempre uma observação importante, que o segurado preste atenção, identifique que coberturas ele está comprando, que tipo de seguro ele está comprando. Há uma prática muito comum das pessoas fazerem seguro, por exemplo, num banco. Então ela chega no banco, o gerente do banco diz, você não quer fazer seguro com a seguradora do grupo? Eu quero. E acaba adquirindo um seguro, sem a intermediação, por exemplo, de um corretor. E às vezes nem sabe o que está contratando. Não faz ideia do que está contratando. Muitas vezes ele acha que está garantido e não está. Não se tem sequer o hábito de ler o contrato e muitas vezes, se for ler, não vai entender nada, porque os contratos são escritos de um modo que é de difícil compreensão. Então, é muito importante que a pessoa saiba o que está comprando e inclusive, caminho importante para isso é a contratação do seguro através de um profissional especializado que é o corretor de seguros. Essa seria a dica, então, para quem está em casa. Não ser passado para trás, então. Não entender o contrato, procura quem? Existe isso? Corretor de seguros. É um profissional que tem essa função. Ele entende bastante do contrato de seguro e quando você diz, por exemplo, eu tenho uma empresa, a que riscos eu estou submetido? Que tipo de seguro pode garantir os meus interesses? O corretor é esse profissional que conhece essa situação e que pode te ajudar. Ele pode, por exemplo, te apresentar opções. Muitas vezes acontece isso. Eu vou contratar seguro para o meu carro. Ele diz, olha, existem as possibilidades de você garantir-se disso ou não, de você ter essa garantia ou aquela, um valor maior ou menor. Essa orientação é feita pelo corretor de seguros. Se muitas vezes eu adquiro seguro sem a intermediação do corretor, eu acabo ficando numa situação muito desigual, acho que estou garantido e não estou. E aí o judiciário é que acaba resolvendo 10 anos depois. É verdade. E não adianta muito, né? Obrigada pelas explicações. Professor, mais um minutinho, a gente faz agora uma rápida pausa. No próximo bloco tem mais bate-papo aqui no Saber Direito Debate. Estamos de volta com o último bloco do Saber Direito Debate. Professor, eu queria começar esse bloco tirando uma dúvida. Por favor. Durante as aulas, você falou muito sobre prêmio. O que significa, então, o prêmio quando a gente fala de seguros? Muito bem. É até uma particularidade também do contrato de seguro. Ele acaba utilizando determinada nomenclatura que não corresponde ao que as pessoas usam no dia a dia. E conhecem, né? O que é prêmio? Então causa uma dúvida. O prêmio é o valor que o segurado paga para a seguradora para obter a garantia. Então, quando você faz um seguro e recebe lá aquele boleto para pagamento... Aquilo é o prêmio. Aquilo é o prêmio, exatamente. E o prêmio tem uma questão também interessante sobre isso. Imagine que você tivesse um grupo de pessoas sujeitas ao mesmo tipo de risco. Então, tem lá algumas centenas de pessoas que têm carro e que vão de carro, vamos imaginar, para um curso. Vão de carro durante um ano inteiro para esse curso, estão sujeitas a riscos semelhantes. Teoricamente, essas pessoas poderiam se unir para constituir uma poupança e caso acontecesse algo com o carro dessas pessoas, o que algo? Alguns riscos que elas estabeleceriam. Uma batida de carro, ou um furto, um roubo de carro, elas iriam lá e tirariam esse valor. Tem uma coisa interessante. Eu não sei, nem ninguém sabe, se uma determinada pessoa vai ter um acidente de carro, por exemplo, num ano. Não há para saber. Numa coletividade há. Existem estudos matemáticos de probabilidade que dizem um número X de pessoas sujeitas ao mesmo risco, tantas vão ter acidente, os prejuízos vão ser de tanto, se chama ciências atuariais. É um estudo específico sobre isso, que é a base matemática do seguro. Então, o que acontece? Eu olhando uma coletividade de pessoas, eu poderia fazer um estudo atuarial, saber quanto de perda essas pessoas teriam,
e fazer uma poupança comum, e dessa poupança eu tiraria as indenizações até que ao final do ano, se as contas estivessem corretas, e estão, matematicamente são corretas, chega ao final, você concluiu o valor que estava naquela poupança, todos foram indenizados, está tudo bem. O segurador, né, a relação de seguro, ele é um administrador profissional de uma conta como essa. Entendi. Então, no final das contas, ele garante o interesse de uma coletividade de pessoas sujeitas ao mesmo risco. Professor, é possível fazer isso de forma caseira? Reunir família, amigos e fazer ou não? Então, na verdade, isso envolve, no final das contas, cálculos complexos. Eu mencionava isso como uma forma de, talvez, simplificar para que as pessoas que estão nos ouvindo compreendam qual é a lógica que está por detrás do seguro. Agora, nós temos relações complexas, nós temos uma situação... O que é interessante saber é, se eu disser, eu vou fazer, por exemplo, seguro do seu carro, nós estamos fazendo uma aposta. Porque eu não sei se você vai ter um acidente ou não, eu vou receber um valor. Se você tiver um acidente, eu perco, porque eu vou ter que pagar provavelmente muito mais do que recebi. Se não tiver acidente nenhum, eu ganho. Não é isso que é o seguro. Bom, para quem quer entender melhor esse tema, você trouxe também para a gente bibliografia. Como é que a bibliografia no seguro do Brasil é vasta ou tem ainda uma limitação? Não, é bastante limitada. Provavelmente os profissionais do direito que estejam nos ouvindo sabem que, se tanto, tiveram durante todo o curso de Direito uma aula de seguro. O seguro não é conhecido, o que, aliás, é muito ruim para o direito brasileiro, porque não só não é conhecido pelos profissionais, pelos advogados, como pelos juízes, que também não têm dificuldade no julgamento de questões de seguro, porque pouco se conhece sobre o contrato de seguro no Brasil. Essa é uma realidade brasileira. O ideal seria incluir na grade curricular? Não tenha dúvida. Estender o tamanho ou o tempo que se dá ao estudo do contrato de seguro por toda essa importância que eu mencionava até na nossa conversa. No Brasil, a bibliografia é muito pequena e, mesmo assim, os poucos que tem nem sempre são de qualidade. A gente que opera com direito de seguro cotidianamente, via de regra, faz uso de bibliografia estrangeira. Vamos então às dicas. Isso. O primeiro livro, O Contrato de Seguro de acordo com o novo Código Civil Brasileiro. Interessante, né? O novo código já é uma edição mais atualizada. Esse é um livro que a gente utiliza muito. O Ernesto Tzironic, que é um advogado especializado em seguro e que escreveu, comentando artigo por artigo o Código Civil na parte que trata do seguro. O Ernesto, inclusive, é o principal autor do projeto de lei que está em discussão na Câmara sobre o contrato de seguro. Perfeito. Esse aqui já é mais antigo. O Contrato de Seguro. Esse aqui é como se fosse uma bíblia? Esse é um livro clássico, muito conhecido e que traz o detalhe de um modo muito interessante do professor Pedro Alvim, já falecido, mas tem edições feitas não muito recentes, mas o suficiente para adaptá-lo à realidade atual. Então é um livro que eu recomendo, do Pedro Alvim. Perfeito. O terceiro aqui é da Vera Helena de Melo Franco, Lições de Direito Securitário, Seguros Terrestres Privados. É mais específico, né? Isso. Menorzinho, mas acredito que seja muito interessante. Livro muito bom. A professora Vera Helena de Melo Franco era professora de Direito Comercial da USP e uma professora com conhecimento muito vasto sobre o direito do seguro, e o livro ele tem uma linguagem simples e informações importantes. Também achei que era uma dica interessante. Esse último aqui, que eu acho que é o seu queridinho, Contrato de Seguros, Uma Lei para Todos. Por que ele, por último, é um livro especial? Na verdade, desde 2004, como eu mencionei, existe no Congresso Nacional, está em discussão, o projeto de lei do contrato de seguro. E há um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, que vem tratando do direito do seguro de um modo muito interessante, tem inclusive produzido bibliografia de um modo muito extenso, e uma das questões de que se ocupa o Instituto Brasileiro de Direito do Seguro é a da lei do contrato de seguro no Brasil. Então, aquelas pessoas, inclusive, que tiverem interesse, podem procurar o IBDS. O site é www.ibds.org.br.
E através do IBDS, elas podem ter acesso a uma bibliografia muito interessante, porque são feitos, por exemplo, congressos com muita frequência, onde são chamados professores não só brasileiros, como estrangeiros, para explicar, para discutir, debater o contrato de seguro. E esse é um livro do IBDS que trata do texto do projeto de lei do contrato de seguro, também de um modo muito interessante. Tudo muito atual. Exatamente. Professor, infelizmente nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço a sua participação aqui no Saber Direito Debate. Eu que te agradeço. Foi um prazer. Bom, o programa fica por aqui, mas olha só, se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. Você encontra também a nossa programação no site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.